porque nenhum alimento consegue resolver ou destruir a sua ansiedade com a comida sozinho. Não existe um alimento que seja vilão. Sempre quando a gente fala de alimentação, seja para o objetivo que for, a gente precisa pensar que nunca vai ter um alimento sozinho que vai resolver e nunca vai ter um alimento sozinho que vai destruir qualquer coisa. A gente precisa olhar para a alimentação de uma forma muito ampla, né? De muitos fatores, como eu falo para vocês. Emagrecimento é um quebra-cabeças de muitas peças. Uma das peças vai ser a alimentação. É uma peça indispensável, uma peça que não pode faltar, mas é uma peça só. Tem mais várias outras coisas que precisam ser observadas quando a gente fala em emagrecimento, principalmente de mais de 10 quilos. Principalmente de quem é ansiosa com a comida, se descontrola, tem vontade de comer o tempo todo, de estar sempre mastigando, de comer demais. A alimentação que diminui a ansiedade com a comida, que ajuda você a se controlar, a se conter perante a comida, ela envolve duas coisas ao mesmo tempo, que são diminuir o consumo de alimentos que são gatilhos da ansiedade ao comer, e a outra coisa é consumir um conjunto de alimentos específicos numa frequência certa e numa quantidade certa também. Existem alimentos que, quando a gente consome, eles vão piorando a nossa sensação de descontrole com a comida. Eles vão aumentando a nossa necessidade de precisar comer coisas específicas, de não resistir, de querer repetir, de comer sempre mais e mais e mais e mais. E por que esses alimentos eles têm a capacidade de gerar esse descontrole, de fazer realmente a gente ter esse hábito inconsciente de descontar na comida, essa necessidade de estar mastigando alguma coisa? Porque eles são capazes de ativar regiões do nosso cérebro que vão trazer uma sensação de prazer e bem-estar muito grandes e muito imediatamente. Eu, há anos atrás, quando eu estava lidando com essa ansiedade com a comida de uma forma mais intensa, eu comia muito para me aliviar, sabe? Então, quando eu estava muito cansada, o que eu ia fazer? Eu ia comer. Quando eu estava muito estressada, o que eu ia fazer? Eu ia comer. Então, a comida, ela tem esse papel também. Ela faz a gente se aliviar, ela traz essa sensação de alívio, de descanso, né? E, ó, antes de mais nada, vocês precisam saber que ninguém vicia em alimento nenhum, tá? A gente vicia na sensação que alguns alimentos trazem. Que é isso que eu tô falando. Então, alguns alimentos, eles fazem a gente sentir muito prazer, muito bem-estar imediatamente quando a gente consome, e a gente vicia nessa sensação. Então, quando a gente vicia nessa sensação e a gente tá numa situação meio ruim do nosso dia a dia, a gente se estressou, a gente tá cansado, a gente vai acabar buscando aquele alimento ali, buscando aquele alimento ali. Só que esse ciclo é um ciclo que vai tomando força, ele vai aumentando. Então, toda vez que eu precisar resolver alguma coisa, que eu estiver cansada, que eu estiver estressada, que eu estiver com sono, que eu estiver triste, eu vou acabar indo para aqueles alimentos. E cada vez a gente vai comendo mais. Por quê? Porque a sensação de prazer e bem-estar que eles trazem, que são momentâneas, ela também passa muito rápido. Então, quando eu quiser sentir aquele prazer de novo, eu vou ter que ir lá comer de novo. Só que daí eu já vou comer mais, porque eu quero sentir mais aquela sensação boa, eu quero sentir mais aquele bem-estar, aquele alívio que a comida está me trazendo. E quais são os alimentos que conseguem fazer isso? Quais são os alimentos que fazem a gente se sentir nessa necessidade de estar comendo eles toda hora, todo tempo, e que vão levando a gente a ficar nesse ciclo do descontrole, né, da compulsão por esses alimentos, que é a ansiedade ao comer. São os alimentos que são chamados de hiperpalatáveis e hipercalóricos. O sorvete, a pizza, o hambúrguer, os doces de uma forma geral, as frituras de uma forma geral, os refrigerantes, as comidas ultraprocessadas de uma forma geral, as comidas congeladas de uma forma geral, o álcool. Então, esses alimentos, eles vão fazer aquilo que eu falei, vão trazer uma sensação de prazer, de bem-estar muito grande. Imediatamente, a gente consome, a gente sente essa sensação, ela vai embora rápido e a gente vai querer comer mais daquilo ali para sentir aquela sensação de novo.
Isso é um ciclo, tá? Da ansiedade ao comer. E esses alimentos aqui, eles são gatilhos dessa ansiedade. Alguns alimentos que a gente prepara em casa também podem fazer isso. Vou pegar o exemplo dos bolos maravilhosos que a gente faz. Então, vai fazer um bolo de chocolate, aquele bolo de chocolate bem tradicional, com bastante açúcar, bastante chocolatado, aquela cobertura que fica sequinha e crocante, né? Ele também vai ser um alimento hiperpalatável. Não é um ultraprocessado, mas é hiperpalatável. Por quê? Porque ele tem muito açúcar, ele tem muita farinha. Então ele fica quase que numa combinação perfeita para a gente pôr na boca e sentir essa sensação de prazer e bem-estar imediatamente. E é exatamente esse combo que o nosso corpo quer. Quando tem muito açúcar, muita gordura, muita caloria, é o que o nosso corpo está buscando, porque o nosso organismo ele precisa disso. O que o nosso organismo entende? Como que o nosso organismo entende as calorias? Ele entende as calorias como algo necessário para a nossa sobrevivência. Então, quando a gente vai consumir um alimento lá que tem muita caloria e que ainda vai trazer essa sensação de bem-estar, qual que vai ser o registro que vai ser feito? Esse alimento é bom. Esse alimento me mantém vivo. Esse alimento me traz calorias que eu preciso para sobreviver, para funcionar. Então, logo, o que vai acontecer? Num outro momento, você vai ter o impulso de comer aquilo de novo. Por quê? Porque ele trazia esse combo, essa explosão de calorias, essa explosão também de sabor. Então, é tudo que o nosso corpo pede, que o nosso corpo precisa. Quanto mais calorias a gente oferecer para o nosso organismo, mais feliz ele fica, porque isso é sobrevivência. Porém, tem um efeito colateral do ganho de peso e do ciclo da ansiedade ao comer. Quanto mais alimentos hiperpalatáveis e hipercalóricos a gente consome, mais deles a gente vai querer consumir. Por quê? Porque além da gente viciar na sensação que esses alimentos vão trazer, não no alimento em si, a gente não vicia em açúcar, a gente não vicia em batata frita, a gente vicia na sensação que esses alimentos trazem. Essa é a questão. Só que quanto mais a gente consome, mais a gente vai deixando as nossas papilas gustativas acostumadas com aquela intensidade daquele alimento. Então, um bolo de chocolate, por exemplo, com bastante açúcar, bastante achocolatado, cobertura que a gente vai comer, ele tem uma intensidade alta de sabor, por causa da combinação da gordura, da farinha, do chocolate, tá? E aí, se a gente for comparar um bolo desses com um bolo menos calórico, feito com cacau, feito com menos açúcar, com menos gordura, sem cobertura, a gente come um pedaço de um e a gente come um pedaço do outro. O mais simples, com menos calorias, na primeira vez ou na segunda que a gente for consumir, a gente vai achar que não tem gosto de nada. A gente não vai achar bom. Por quê? Porque não tem a mesma intensidade do que aquele outro que é hiperpalatável. Então a gente vai viciar na sensação que o outro traz. Porque esses menos calóricos, com menos intensidade de calorias e de açúcares e de gordura, eles não vão trazer aquela sensação de prazer e bem-estar tão rápido quanto os hiperpalatáveis e hipercalóricos. Outro exemplo, pega um copo de refrigerante e um copo de suco natural, de laranja que seja, espremido ali na hora da fruta, tá? Toma o copo de refrigerante ou o suco comprado ou um energético, mas qualquer bebida adoçada. Experimenta beber um suco de fruta natural sem açúcar para ver o que você vai sentir. Porque é muito provável que você beba e que você pense assim: ó, isso não é doce, isso não tem gosto, isso é azedo, isso é ruim. Por quê? Porque tem menos açúcar, menos calorias do que aquela outra bebida, que é ultraprocessada, como eu falei, hipercalórica ou hiperpalatável, às vezes as três coisas juntas, tá? Como sorvete, por exemplo, é hiperpalatável, hipercalórico e ultraprocessado. Nada contra, como sorvete. Hoje, inclusive, eu comi, mas ele é. Então, quando a gente não está conseguindo fazer o manejo da nossa ansiedade ao comer, a gente precisa ter muito cuidado e muita atenção com esses alimentos gatilhos da ansiedade.
Quando a gente come esses alimentos hiperpalatáveis, hipercalóricos, com muita frequência e muita quantidade, além deles nos fazerem viciar na sensação que eles trazem e acabar entrando num ciclo compulsivo e de ansiedade por causa deles, a gente vai viciando as nossas papilas gustativas na intensidade de sabor daqueles alimentos. Logo, a gente não consegue mais se satisfazer com outros alimentos menos hiperpalatáveis, que são exatamente os que vão combater a nossa ansiedade ao comer. Esses alimentos hiperpalatáveis, hipercalóricos, eles vão acabar também levando a gente a esse ciclo da ansiedade ao comer, e são gatilhos para isso, porque além de terem muitas calorias e serem hiperpalatáveis, eles também são baixos, muito baixos em micronutrientes, muito importantes no controle da ansiedade com a comida.